Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Daniela Rocha e no vídeo de hoje, como vocês já viram no título aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação no Chile, o que aconteceu aí na última semana e aproveitar para fazer uma reflexão acerca dos comentários que foram feitos aqui no Brasil, alguns comentários tanto da esquerda, de uma parte da esquerda, quanto de uma parte da direita também, e aí a gente vai tentar entender esses dois lados que estão polarizados no nosso país já há algum tempo, entender como essas falas deles podem significar algo muito complicado, muito perigoso e como nós não devemos cair nesse tipo de extremismo, né? Quando se fala de pessoas, de religião, de direitos humanos e suas liberdades. Bem, provavelmente você viu aí nos jornais, nas notícias pela internet, que o Chile na última semana, mais precisamente no domingo da semana passada, esteve rodeado de protestos, né? A população vem fazendo alguns protestos, algumas manifestações, reclamando por melhores condições de vida e principalmente pela alteração da Constituição, que ela é datada da época da ditadura de Pinochet. Até onde se sabe, as notícias foram veiculadas por jornais locais, as manifestações foram muito pacíficas, todas, a grande maioria, principalmente que concentrou ali pela parte da manhã e início da tarde. Porém, no final da tarde, alguns grupos dissidentes, né, grupos minoritários, passaram a agir de maneira mais violenta e então saquearam algumas lojas e principalmente, foi a notícia mais veiculada e comentada aqui no Brasil, incendiaram duas igrejas católicas. E dentre vários comentários nas redes sociais, principalmente no Twitter, a gente pôde ver duas principais polarizações. A primeira, né, vinda de parte da esquerda, que dizia que aquele evento em particular não se tratava de uma intolerância religiosa propriamente dita, já que eles incendiaram justamente duas igrejas, uma delas centenária, né? E que essas duas igrejas eram símbolo da ditadura, de uma época que o país estava passando por uma ditadura muito ferrenha, e uma delas inclusive foi reduto, né, um QG desses ditadores, onde eles arquivavam documentos de investigação das pessoas e também levavam pessoas que eles prendiam para torturarem e posteriormente matarem. Então, para parte dessa esquerda, eles acreditam que isso não passou de uma reparação histórica, uma vez que o fato daquelas igrejas terem sido queimadas não foi simplesmente pelo fato de serem religiosas, de serem igrejas, e sim pelo fato delas terem se envolvido, né, terem um passado aí de mãos dadas com esse regime ditatorial. E do outro lado, nós podemos ver uma parte da direita alegando que aquilo se tratava de uma cristofobia e acusando a esquerda de fazer apologia à violência. Além disso, né, trazendo como sempre um discurso muito político de demonização da esquerda, como se toda a esquerda estivesse apoiando esse tipo de atitude. Bem, eu gostaria de responder esses dois espectros extremistas que a gente vê hoje aqui no nosso país. Primeiro, essa esquerda, essas pessoas, né, que se dizem de esquerda e que passam pano para coisas como essas que aconteceu no Chile, né, que eu chamaria de intolerância religiosa, sim. Apesar de entender, caso realmente essas igrejas tenham sido redutos da ditadura, por exemplo, que isso realmente cause revolta, eu entendo, mas eu não acredito que a violência se pague com violência. Esses fatos ocorreram lá no passado, tudo bem, num passado não tão longe, né? Ali ainda na década de 80, 90, mas não justifica o que aconteceu hoje, né? A igreja, ela pode ter passado por mudanças, as pessoas que ali congregam atualmente podem não ter absolutamente nada a ver com o que aconteceu naquele passado. Então a gente deve respeitar as pessoas que estão envolvidas hoje naquela congregação, né?
principalmente porque não está acontecendo agora esse movimento de ditadura, não está ocorrendo agora para a gente justificar um ato como uma resposta, né? Eu acho que essa resposta está vindo muito tardia e não justifica. Agora, para essa direita que se aproveita de situações, podemos dizer, situações isoladas para demonizar toda uma esquerda, eu gostaria em particular de responder a um vídeo que eu assisti essa semana do canal Dois Dedos de Teologia, do pastor Iago Martins, onde ele trazia algumas informações, ou eu poderia dizer desinformações, né? Que eu acredito que, principalmente num período que nós estamos vivendo de tantas fake news, traz mais prejuízo do que agrega, alimenta muito mais essa polarização do que traz reflexões centradas e coerentes. Bem, no vídeo do Iago, eu achei bastante desonesta uma inferência que ele faz de que como se toda a perseguição que os cristãos viveram ao longo dos anos na história, ela fosse creditada, né, apenas a uma esquerda ou mesmo de certa forma a um ateísmo, né? Então ele traz ali no seu discurso, ele generaliza a esquerda e diz que é a esquerda que sempre persegue a igreja, que sempre perseguiu, mas que a igreja sempre tem resistido. É verdade, a igreja ela tem resistido sim às perseguições que tem enfrentado ao longo dos anos, dos séculos aí na verdade, né, na nossa história. Mas não se trata de uma perseguição apenas exclusivamente da esquerda. Até porque, eu já falei aqui em outros vídeos, não existe a esquerda, mas esquerdas. E apesar de alguma esquerda ter eventualmente perseguido a igreja, não é uma exclusividade dessa esquerda, porque as direitas extremistas, também já perseguiram as igrejas. E também quando a gente generaliza os cristãos, as igrejas, também é uma inverdade, porque parte desse cristianismo também perseguiram cristãos. Então a gente precisa entender que existem cristianismos, né, um cristianismo que outrora foi dominante através da Igreja Católica e um cristianismo que ainda hoje a gente pode considerar minoria, que é o cristianismo protestante, que muitas vezes foi perseguido por esse outro cristianismo dominante. Sem falar em governos, impérios diversos que não necessariamente eram de esquerda ou não necessariamente eram de direitas, porque se tratava ali de monarquias perseguindo parte do cristianismo. Então, quando a gente afirma num vídeo, como é o caso do Iago nesse vídeo, que a esquerda sempre perseguiu a igreja e sempre vai perseguir, ele está demonizando um lado. Por trás dessa fala ele está dizendo que um cristão não poderia votar na esquerda por isso, já que a esquerda persegue cristãos, quer destruir as igrejas, e de certa forma também ele torna rasa essa discussão. Aliás, ele nem traz a coisa para um âmbito de discussão, né? Ele simplesmente se fecha ali naquelas afirmativas e às vezes as pessoas que não têm tanto tino em raciocinar por si, em pesquisar, vai simplesmente acreditar naquilo que o Iago está falando e sair por aí reproduzindo. Eu não quero de maneira nenhuma que você pense que eu acho que não existe perseguição religiosa. A perseguição religiosa existe, ela é uma realidade, ela inclusive já aconteceu, né, de maneira muito intensa no nosso país. Eu digo em relação aos cristãos e algumas outras minorias religiosas. Atualmente a gente vê uma perseguição religiosa muito maior sobre religiões de matriz africana, né, principalmente. Mas eu vou trazer alguns dados históricos aqui para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou falando, porque eu quero trabalhar aqui com fatos, com dados, com datas, para que vocês possam depois aí, quem sabe, pesquisar por vocês mesmos e entender aquilo que eu estou falando. O Iago, ele se aproveita de um discurso, né, para inflamar ainda mais uma disputa de poder que está acontecendo em nosso país, e isso é que é o perigo. Bem, como eu disse, eu ia trazer um pouco de dados históricos para a gente entender o que acontecia no passado em termos de perseguição, para que a gente entenda que não é apenas uma parte dessa esquerda que talvez queira destruir a igreja, mas que todo e qualquer poder que esteja em voga naquele momento, ele pode se tornar um governo ditatorial e pode, com isso,
cercear as liberdades, inclusive liberdades de fé, as liberdades religiosas das pessoas. Isso porque regimes ditatoriais, eles não são exclusivos da esquerda, né? Nós temos aí exemplos no mundo inteiro, na história, de que também regimes ditatoriais de direita se tornaram tão perigosos quanto qualquer outro para a fé de minorias, para a fé de protestantes principalmente e de outras religiões minoritárias. Então, para começar, quem vai se esquecer, né, do nazismo? O nazismo, para quem não sabe, foi um regime de direita que perseguiu e matou judeus, negros, deficientes físicos, deficientes psicológicos e também grupos religiosos, né, de religiões protestantes, como os Testemunhos de Jeová, que não aceitaram se alistar nos exércitos para perseguir e matar pessoas. Então esse é um exemplo, né, do que eu estou falando aqui. Um outro exemplo é a Coreia do Norte, que é um governo de extrema esquerda, né? E aí eu coloquei um de extrema direita e agora eu vou colocar um de extrema esquerda para a gente ver que, independente do espectro político, ditadores podem se levantar e podem cercear a nossa liberdade. A exemplo desses que eu estou dando acerca do nazismo e até da própria Coreia do Norte, como eu estava falando, que durante anos e ainda hoje, né, proíbe que cristãos exerçam a sua fé de maneira livre naquele lugar. Isso sem contar países orientais, né, que têm outros entendimentos políticos, outras referências políticas e que também proíbem que se tenha templos de outras religiões que não a religião dominante do local. Mas isso não fica só para fora do país, não. Lembrando um pouquinho aqui da nossa história, né? Vale lembrar que a intolerância no Brasil, a intolerância religiosa, ela não começou contra cristãos, e sim contra religiões de minoria, como era o fato das religiões indígenas, né? Quando os portugueses chegaram aqui, a sua religião dominante era o catolicismo e eles trouxeram jesuítas para catequizar os índios, uma vez que eles perceberam que os índios não tinham a mesma religião que eles, adoravam outros deuses, tinham outras crenças e aqueles que não aceitavam a crença imposta do catolicismo eram mortos, eram perseguidos, se assim a gente pode dizer, né? Anos depois, sou-se então a migrar para o Brasil, por exemplo, trazidos de Portugal para cá, aqueles que eram chamados cristãos novos. Os cristãos novos eram judeus que eram forçados a se converter para o catolicismo e para diferenciá-los dos cristãos já antigos, já católicos e firmados, eles eram chamados cristãos novos. Então eles foram deportados como um castigo de Portugal para o Brasil, migraram principalmente aqui na região do Nordeste, no Ceará, em Pernambuco, e desceram depois para outras regiões aqui do Nordeste. E esses cristãos novos, os judeus, eles eram monitorados, muitos deles foram mortos quando se percebia que estavam guardando o sábado ou quando se percebia algumas cerimônias específicas dos judeus, né? Então a Inquisição mandou para cá, para o Brasil, um departamento para analisar, avaliar a conduta dessas pessoas que habitavam aqui o nosso país, tá? Ou seja, cristãos católicos perseguindo uma religião minoritária que eram os judeus. Mais tarde, com a vinda dos negros trazidos da África, né, boa parte deles vindos ali de áreas da África que faziam parte da religião muçulmana, mais conhecidos como os malês, a gente vê nesse período também uma nova intolerância religiosa nascida aí contra as religiões de matriz africana ou contra muçulmanos, né? Eles também foram perseguidos e muitos eram mortos, eram obrigados a se tornarem católicos, porque era proibido no Brasil exercer outra fé que não a fé dominante, a fé católica. Mais tarde, devido às questões de negociações, né, financeiras, vieram para cá europeus protestantes, por exemplo, da Inglaterra, né, que eram anglicanos, presbiterianos, protestantes de outras áreas da Europa, e estes inicialmente foram aceitos aqui devido a questões de negociação mesmo, né, questão de mercado, porém também eram proibidos de exercer a sua fé ou mesmo de construir igrejas, templos
para ali prestarem cultos, porque a religião dominante, o Brasil, era católico e não se aceitava pluralidades de religião, tá? Isso, para comprovar aqui, isso que eu tô falando, a gente tem a Constituição Imperial de 1824, onde tem, no artigo 5º, ele tem uma lei que diz o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, esse aqui já é um período um pouco mais tarde, onde já se tolerava, devido a questões financeiras, de negociação mesmo, né? Já se tolerava que outras religiões estivessem aqui em solo brasileiro, porém deixando bem claro aqui no artigo 5º da Constituição Imperial que o Brasil se tratava de um império com uma religião específica e que não se aceitava, era intolerável que se prestassem cultos, tivessem templos de outras religiões que não a dominante na época. Então, mais uma vez eu quero trazer aqui o fato de cristãos católicos perseguirem aí cristãos protestantes, né? Foi só a partir do golpe da República aqui no Brasil que finalmente o Estado se afastou, né? Se separou da religião e tornou-se então laico, que a gente pôde ter pelo menos legislativamente, e cada um pudesse ter sua religião própria e sem maiores interferências do Estado. O que eu quero dizer com todo esse vídeo? Eu não posso deixar que aquele vídeo do Iago se torne isso uma questão política partidária específica, porque ele está fazendo a mesma coisa que ele acusa a esquerda de fazer, né, com os cristãos, que é intolerância e perseguição. Então, a partir do momento que você demoniza toda uma esquerda, você está sim propagando uma intolerância contra qualquer pessoa que faça parte desse espectro político. Eu só estou aqui trazendo para vocês dados de coisas que existiram e que existem e que elas não são exclusivas de esquerda, por exemplo, tá? Então, desmandos como esses, né, inquisições, intolerâncias religiosas, elas partem de todos os lados. E nós, como seres inteligentes, racionais e pensantes, precisamos avaliar candidatos. Mais uma vez eu trago isso aqui. Por quê? Porque não é porque ele é da esquerda que ele é ruim e não é porque esse candidato é da direita que ele é bom. A gente precisa analisar planos de política, aquilo que políticos podem fazer para melhorar o nosso país e não encerrar o assunto apenas porque ele faz parte de partidos de esquerda ou de direita. Isso é muito raso, isso é muito ignorante e eu acho que a gente tem massa encefálica o bastante para não se resumir a isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ele ficou um pouquinho grande. Eu vou tentar deixar o menor possível, mas eu espero que vocês tenham assistido até o final. E se você está aí do lado do equilíbrio, independente da sua religião, da sua crença, do seu espectro político, se você acha que as pessoas estão acirradas demais em seus pensamentos e precisam abrir a mente, não esqueça de se inscrever aqui no canal e enviar esse vídeo aí no grupo da família, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.